Olá, meu nome é Júlia Schultz, eu sou bióloga e mestre em Engenharia Ambiental pela Universidade Regional de Blumenau e atualmente eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Vegetal e Bioprocessos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, ao longo do meu mestrado eu contei com o apoio do edital da Chamada Universal, que foi o MCTI do CNPq, número 14 de 2013, e por isso estou realizando esse vídeo para mostrar um pouco dos principais resultados adquiridos ao longo do meu mestrado e também, consequentemente, ao longo desse projeto que foi submetido para adquirir os recursos do CNPq. Bom, esse projeto ele também contou com a orientação do professor Dr. Joel Dias da Silva e a coorientação do professor Dr. Adilson Pinheiro, todos da Universidade Regional de Blumenau. Bom, então o título do meu projeto e também do próprio projeto que foi submetido ao CNPq, ele é intitulado Influência da temperatura e do tempo de detenção hidráulica no tratamento de lodo biológico têxtil e na produção de biogás em reator UASP. Bom, então a minha apresentação ela está estruturada da seguinte maneira. Eu vou abordar um pouquinho sobre a introdução, seguido então do material e métodos, que foi a metodologia que eu utilizei para realizar esse trabalho, os principais resultados adquiridos com uma leve discussão e fechando então com as conclusões adquiridas nesse estudo e as recomendações que eu fiz para que tivesse continuidade esse projeto de trabalhos futuros. Bom, em relação à introdução, temos que a digestão anaeróbia ela acontece por micro-organismos na ausência de oxigênio. E esses micro-organismos eles podem estar inseridos em vários grupos, entre elas as bactérias fermentativas, as bactérias acetogênicas e as arqueias metanogênicas. E esses micro-organismos eles vão realizar a conversão da matéria orgânica. O que seria essa conversão da matéria orgânica? É a degradação de compostos orgânicos complexos, partículas grandes, como por exemplo carboidratos, lipídios e proteínas, e passando por várias fases até chegar em partículas orgânicas pequenas, como é o caso dos gases. Então, os gases que vão ser gerados ao longo dessa conversão da matéria orgânica, eles acabam compondo o biogás. E esse biogás ele pode ser utilizado como uma fonte de energia alternativa. Essa conversão da matéria orgânica ela pode ser realizada nos mais diversos ambientes. É realizado como, por exemplo, no solo. E ele também já foi visto por inúmeros trabalhos que ele pode ser realizado dentro de sistemas, como é o caso do reator. E foi um dos objetos de estudo do meu trabalho. Dentro desses sistemas, como por exemplo o reator, essa conversão da matéria orgânica, essa quebra de partículas complexas grandes para partículas pequenas, elas podem sofrer várias influências por fatores, como por exemplo nutrientes, por mesmo da composição da microbiologia, e também pode sofrer influência da temperatura e do tempo de detenção hidráulica, que foram os fatores que escolhemos para se verificar a influência. Então, primeiramente, a temperatura, que foi um dos fatores analisados, ela é muito importante porque ela está diretamente relacionada com o processo de sobrevivência, com o crescimento e o metabolismo dos micro-organismos que vão estar realizando essa conversão da matéria orgânica. Uma vez também que pode estar influenciando é que cada espécie ela opera em uma faixa de temperatura ótima. Então tem micro-organismos que vão fazer a degradação da matéria orgânica a temperatura, por exemplo, de 25 graus, outros preferem 25 graus e outros até mesmo 45, 55 graus. Outro fator que foi analisado foi o tempo de detenção hidráulica, e ele está relacionado com o tempo de contato entre o substrato e a biomassa microbiana que vai estar presente no interior do reator. E já tem se dito na literatura que à medida que se tem o aumento do tempo de detenção hidráulica,
se tem também o aumento da eficiência do tratamento. Bom, no trabalho utilizamos o lodo biológico têxtil, mas por que foi utilizado esse substrato como fonte de matéria orgânica para os micro-organismos dentro do reator? Bom, foi escolhido a indústria têxtil uma vez que ela é um setor de destaque na indústria de Santa Catarina, né, que é o estado onde está localizado a minha universidade e também as empresas da indústria têxtil. E ela é considerada uma atividade altamente poluidora, uma vez que ela utiliza uma grande quantidade de água, né, um grande volume de energia que é despendido ao longo da sua cadeia de produção, e ela também acaba gerando uma grande quantidade de resíduos, onde que esses resíduos eles podem ser líquidos, sólidos e semissólidos. Semissólidos, por exemplo, temos o lodo têxtil. E esse lodo têxtil ele apresenta algumas características que são altamente poluidoras, e eles não podem ser dispostos, eles não podem ser colocados em um lixão qualquer. Eles têm que ser depositados em aterros industriais. E esses aterros industriais, primeiramente, eles são muito caros, e em segundo lugar, não existe tantos aterros industriais, e o tempo de vida dos aterros ele é muito curto. Então a comunidade científica ela vem buscando cada vez mais alternativas de tratamento para esses resíduos, como por exemplo o lodo têxtil. E o lodo têxtil, né, avaliando o efeito da temperatura e do tempo de detenção hidráulica sobre a degradação desse lodo têxtil, ainda não se tem nenhum relato na literatura, mostrando quão importante foi a realização dessa pesquisa. Bom, então ao longo da nossa pesquisa tínhamos a seguinte pergunta, e que é ela que direcionou todo o estudo. Então, a alteração dos parâmetros temperatura e tempo de detenção hidráulica poderia favorecer a degradação do lodo biológico têxtil e produção de biogás em um reator anaeróbio de fluxo ascendente manta de lodo, que abreviando é o ASB? Então, será que alterando essa temperatura e o tempo de detenção hidráulica aumentaria ou não, né, a eficiência do reator e também a produção de biogás? Então, isso que direcionou a nossa pesquisa. Bom, em relação ao material e métodos, como eu já havia comentado, o substrato utilizado foi o lodo biológico de uma indústria têxtil do município de Blumenau, Santa Catarina. O aparato experimental utilizado foi o reator WASB, e aqui você pode observar que temos o esquema de como que funcionava o nosso sistema, e ao lado direito você pode observar o reator WASB utilizado no projeto. Ele foi utilizado em escala laboratorial, então ele tratava 16 litros por dia e depois de um certo tempo 8 litros por dia, e ele apresentava 1 metro de altura. O projeto ele teve 6 fases, né, 6 condições que queríamos avaliar, e vocês podem observar então a fase 1, que ela trabalhava numa temperatura de 35 graus, no tempo de detenção hidráulica de 24 horas, a fase 2 e a fase 3 também, 24 horas de tempo de detenção hidráulica, e a temperatura era de 45 e 55 graus, respectivamente. Depois dessas 3 fases, nós mudamos o tempo de detenção hidráulica. Então a fase 4, 5 e 6, ela possui um tempo de detenção hidráulica de 48 horas, e as temperaturas então também 55, 45 e 35, uma vez que queríamos comparar uma fase com a outra. Para se verificar, né, a influência da temperatura e do tempo de detenção hidráulica sobre o reator WASB, né, sobre o tratamento e a produção de biogás, nós utilizamos vários métodos analíticos. Então vocês podem observar aqui os parâmetros que foram analisados, que foram vários, a metodologia empregada e a frequência de amostragem, onde algumas análises elas eram feitas todos os dias, né, diariamente, e outras semanalmente, quinzenalmente e às vezes eventualmente. A produção de biogás ela foi mensurada com auxílio de um gasômetro, que nada mais é do que
um balão volumétrico, que é uma vidraria de laboratório virada. Então o biogás que era gerado no sistema, gerado no reator, ele era direcionado para dentro desse balão, e por deslocamento de água, então, tinha-se a medição de quanto que foi produzido. A composição do biogás, ela foi realizada com um bag, né, que é um saco, acoplado à saída do reator, onde se mensurava vários gases, mas principalmente a quantidade de metano, que é um gás gerado naquela conversão da matéria orgânica, na quebra de partículas grandes para pequenas, e é esse gás que dá o poder calorífico, né, para o biogás, para ele poder ser utilizado como fonte de alternativa de energia. Bom, também foi feita uma análise estatística para se verificar se havia diferença, né, significativa entre uma fase e outra de análise do monitoramento do reator. Quanto aos resultados de discussão, então aqui eu vou apresentar os principais resultados observados no meu estudo. Então, um deles foi em relação ao monitoramento do reator WASB, onde aqui eu mostro uma tabela com todos os dados que foram observados ao longo do meu estudo. Eu não vou me concentrar nela, né, mas é só para mostrar todos os parâmetros que foram analisados. A amostra, quando era da entrada, né, afluente, a entrada do reator, e do efluente, que é a saída do material do reator, o número de amostras que foram realizadas, e também todas as fases de monitoramento, fase 1 até a fase 6. Aqui eu vou trazer alguns gráficos para ser mais fácil de se entender os resultados observados. Bom, então aqui temos o gráfico do parâmetro demanda química de oxigênio, onde no azul pontilhado pode ser observado a taxa de remoção desse parâmetro de dentro do reator. E aqui em vermelho eu mostro o resultado mais baixo encontrado, e em verde o resultado melhor, né, que foi observado no estudo. Como vocês podem observar, todas as taxas de remoção elas foram altas, variaram de 96% a 98%. E quando comparado uma fase com a outra, pode-se observar que teve diferença significativa entre elas, mostrando com que o tempo de detenção hidráulica e a temperatura elas influenciaram positivamente, né, no incremento dessa remoção do parâmetro demanda química de oxigênio de dentro do reator. Então, o melhor resultado observado na remoção de DQO foi na fase 5, onde a temperatura era de 45 graus no tempo de detenção hidráulica de 48 horas. Em relação à demanda bioquímica de oxigênio, pode-se observar que houve 3 fases com altas taxas de remoção, e houve duas fases onde que essa taxa de remoção ela não foi tão grande. Mas apesar de tudo, o reator ele apresentou um bom desempenho na remoção desse parâmetro de dentro do reator, variando de 84% a 95%. Então também mostrando com que a temperatura e o tempo de detenção hidráulica eles potencializaram esse processo de remoção. Em relação aos parâmetros de sólido, tanto de sólido total quanto de sólido total volátil, pode-se observar que na fase 1 foi o valor mais baixo encontrado, né, com cerca de 84% de remoção desse parâmetro, enquanto que quando houve o incremento da temperatura e do tempo de detenção hidráulica, né, no reator, eles influenciaram positivamente, uma vez que essas taxas de remoção foram superiores, alcançando 90%. Isso tanto para os sólidos totais quanto para os sólidos totais voláteis. Também trago aqui um dado muito diferente que foi observado dentro do meu estudo, foi da remoção dos nutrientes fósforo total e nitrogênio total do sistema.
Então aqui mostrando os melhores dados e o pior dado, que tanto no de fósforo total quanto de nitrogênio total eles apresentaram o mesmo padrão, onde que na fase 1 então foi o valor mais baixo de remoção, enquanto que na fase 4 e 5 foram os melhores resultados. Então, apesar de ter na fase 1 esse pior resultado, né, entre aspas, eles foram maiores do que observados na literatura. Então, o reator WASB é dito na literatura que ele não possui a função de remover nutrientes, né? Não tem essa capacidade, sendo que a remoção geralmente para o fósforo é de 35% e para o nitrogênio é de 60%. E nos resultados encontrados no meu estudo, esses valores eles alcançaram até 97% de remoção. Então, o que será que estava acontecendo ali dentro do reator? Procurando com base nos outros estudos, foi possível observar que o fósforo ele provavelmente ou ele está sendo retido, precipitado ou havendo a formação de outros compostos dentro do reator WASB que não foram analisados pelo meu estudo. E o nitrogênio, então, pode-se ou haver a retenção ou a assimilação desse nitrogênio pelos micro-organismos presentes no reator WASB, fazendo com que tivesse essa redução do nutriente dentro do reator WASB. Então, não que ele estava removendo, mas sim podia estar acontecendo outro processo que não foi analisado no estudo. Em relação à produção de biogás, então pode-se observar nesse gráfico todas as fases analisadas, né, ao longo dos 600 dias de monitoramento, e aqui mostrando então as médias encontradas para a produção de biogás e a porcentagem de metano, que, como eu falei anteriormente, é o gás que dá poder calorífico a esse biogás. Bom, então foi observado que à medida que teve, né, o incremento da temperatura e do tempo de detenção hidráulica, tanto a vazão da produção do biogás quanto da porcentagem de metano, elas foram potencializadas, mostrando um maior resultado tanto do metano quanto da produção do biogás na fase 5, né, apresentando cerca de quase 3 litros de biogás produzido e quase 38% de metano produzido nessa fase. Então, mostram que reatores em condições termofílicas elas têm a possibilidade de aumentar a produção de biogás, e isso foi encontrado no nosso estudo. Uma vez que o processamento da matéria orgânica ele acaba sendo muito mais rápido, então a reação bioquímica dessa conversão da matéria orgânica ela é acelerada, e também porque a temperatura ela acaba facilitando a quebra dos componentes da matéria orgânica. Bom, então, como conclusão, né, encontrada no estudo, o sistema do reator WASB ele se manteve estável ao longo das diferentes fases operacionais que foram analisadas, né, que foram 6, e as mudanças de temperatura e tempo de detenção hidráulica eles não desestabilizaram o reator, ele se manteve então super estável. Em relação à tratabilidade do lodo biológico têxtil em reator WASB, frente a essas mudanças, né, teve um incremento da temperatura e do tempo de detenção hidráulica no processo. Então, essas mudanças elas foram positivas, elas se mostraram atrativas para o sistema, mostrando altas eficiências de remoção dos parâmetros, né, em todos os parâmetros analisados. Em relação ao biogás, a temperatura e o tempo de detenção hidráulica eles influenciaram positivamente na degradação da matéria orgânica e fez com que tivesse a otimização do processo, né, da produção do biogás e também da quantidade de metano presente nesse biogás, mostrando que na fase 5, então, de 45 graus no tempo de detenção hidráulica de 48 horas, foram encontrados os melhores resultados. Então, com isso, as nossas hipóteses elas foram corroboradas, mostrando que a temperatura e o tempo de detenção hidráulica eles poderiam favorecer o processo e também de tratamento e também de produção de biogás,
E com todos analisando os dados no geral, nós chegamos a uma condição ótima de tratamento para o lodo biológico têxtil e reator WASB, mostrando então que a condição ótima de tratamento e produção de biogás era um sistema WASB operado a 45 graus no tempo de detenção hidráulica de 48 horas. Bom, mas só que o estudo ele não para, por aí. Ao longo da nossa pesquisa surgiram várias outras perguntas, que poderiam ser utilizadas como trabalhos futuros. Então, o que a gente recomenda é que sejam feitas várias análises microbiológicas, uma vez que o que foi realizado nesse projeto foram apenas análises físico-químicas, e é necessário saber qual é a microbiologia presente dentro desse reator para ter essas altas eficiências de remoção dos parâmetros analisados. Então, caracterizar essa comunidade de micro-organismos é essencial. E também, se tiver interesse em fazer um aumento da produção do biogás e do aumento da concentração de metano, também é necessário saber a microbiologia do reator para que possa ter um enriquecimento dessa microbiologia do reator para se aumentar tanto a produção quanto a quantidade de metano. Aqui nesse estudo foi analisado apenas um tipo de lodo têxtil e de uma única indústria têxtil, E sabe-se que o processo da cadeia de produção ele não é igual, então o resíduo ele vai ser diferente. Então, se verificar se esse reator WASB ele é eficiente para outras indústrias têxteis também. Então, é muito importante fazer isso. E também desenvolver um projeto de reator WASB em escala real. Os resultados encontrados nesse estudo eles foram muito bons, mostrando altas taxas de eficiência, altas taxas de remoção. Então, seria muito importante fazer isso em escala real, em escala industrial, a fim de observar se o comportamento de altas taxas de remoção ele se mantém. Bom, então, para finalizar a minha apresentação, eu quero agradecer a CAPES pela concessão da bolsa, que eu obtive ao longo do mestrado, também ao CNPq pelos recursos financeiros obtidos na chamada Universal de 2013, assim como a FURB, Universidade Regional de Blumenau, pela operacionalidade. Então, a todos o meu muito obrigado.